Olá, meu querido e minha querida, seja bem-vindo ao canal da Comunidade Cristã Nova Aliança. Que essa palavra fale ao seu coração. Glória a Deus. Então você pode abrir a sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 1, versículo 13 e 14. Amém? Nós vamos ler lá. Eclesiastes 1, capítulo 1, versículo 13 a 14 diz assim: Dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo o que é feito debaixo do céu. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. Tenho visto tudo o que é feito debaixo do sol. Tudo é inútil, é correr atrás do vento. Amém? Você pode abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, desde o início deste culto, Senhor, Tu foi convidado para estar presente aqui conosco. Espírito Santo de Deus, abre o entendimento destas mulheres, que eu possa ser canal de bênção, apesar da minha pequenez, Senhor, apesar de tudo aquilo, Senhor, que eu ainda preciso crescer em Ti, Senhor. Que o Senhor me use como canal de bênção na vida delas. Que a Tua palavra, que é a verdade, possa entrar como espada, Senhor, e fazer a diferença, fazer a transformação que precisa ser feita nos nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Esse texto é um texto que fala muito ao meu coração, dentro desse tema que o Senhor colocou no meu coração, que é Eu Faço Parte. Esse texto, ele fala, é uma palavra do rei Salomão, e ele foi um rei que foi atribuído pelo Senhor, foi agraciado pelo Senhor com muita sabedoria, riqueza, prosperidade. E Eclesiastes é um livro que ele faz um balanço geral da vida dele. E aí ele fala essas frases. Ele fala que ele viu, ele viveu, ele teve sabedoria, ele experimentou de tudo. Mas no final de tudo, ele viu que tudo era inútil e era como correr atrás do vento. Quem aqui consegue correr atrás do vento? Ninguém. A gente não consegue pegar o vento. E muitas vezes nós estamos vivendo numa geração, mais do que qualquer outra geração, correndo atrás do vento. Correndo de algo impossível de ser pego. Existe dentro de muitas pessoas, de uma maneira generalizada, uma insatisfação. É a geração que mais tem conhecimento, que mais tem informação, mas essa informação não está levando ao Senhor, não está levando ao dono da eterna sabedoria, da sabedoria suprema, e também muitas pessoas perdidas em si mesmas. Pastor Abel pregou aqui no domingo, e ele falou que uma pessoa perdida, você pode ter certeza que ela vive do passado. Ela é uma pessoa aprisionada pelo passado. E as pessoas hoje em dia estão extremamente perdidas. Por quê? Porque elas querem algo, desejam algo e não é aquilo que o Senhor realmente, pela qual o Senhor as formou, as entreteceu no ventre da sua mãe, como nós cantamos o Salmo 139, né? No final do Salmo 139, a palavra de Deus diz: sonda-me, Senhor, conheces o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então é esse caminho, o caminho eterno, o propósito eterno de Deus, que é o que Ele quer que nós vivamos. Amém? E as mentiras de Satanás, as mentiras que nós mesmos tomamos para nós ou criamos em nossas mentes, nos levam e nos distanciam deste propósito eterno do Senhor. E muitas vezes nós não nos sentimos parte das coisas, parte da nossa família, parte da igreja ou parte de algo que o Senhor está fazendo, porque nós estamos correndo atrás desse vento. Estamos correndo atrás das coisas que não vão trazer um peso de glória, não vão trazer os benefícios eternos que o Senhor nos promete. Amém? E assim a gente pode entender, e o Senhor tem ministrado no meu coração, que é o que eu quero estar compartilhando com vocês mais profundamente, que ao longo de toda a história bíblica,
existiram mulheres escolhidas pelo Senhor. Mulheres improváveis, mulheres que o mundo achava que talvez não tinha valor, mas elas entenderam e encontraram o resgate no Senhor, no Pai, amém? Encontraram o propósito pela qual o Senhor as chamou. E elas estão aqui na palavra de Deus para nos inspirar e para nos levar a esse entendimento, amém? E o Senhor colocou no meu coração que essas mulheres, elas se encontraram, elas são encontradas hoje na palavra de Deus, porque elas se renderam ao Senhor. Aí você vai me perguntar, Pri, mas foi fácil? Não, muitas lutaram contra. Né? Lembrando agora da minha história, eu por muito tempo, já desde a minha infância, o Senhor tem apontado o meu chamado, tem ministrado, usado pessoas para falar. E eu, por muitos anos, eu fugi desse chamado. Eu queria ser isso, porque eu queria ser aquilo, porque eu queria realizar isso, que eu queria realizar. E o Senhor, Ele nos permite viver o que nós queremos. Mas a vontade boa, perfeita e agradável é só quando nós estamos alinhados ao propósito dEle. E hoje eu tenho vivido isso, né? Com muita dor, com muito sofrimento. E quando a gente entende, vem o descanso do Senhor sobre a nossa vida. Quando nós entendemos esse propósito, nós encontramos a nossa real identidade no Senhor. A real identidade, às vezes a gente pergunta para uma pessoa, quem é você? Pergunta para quem está do seu lado assim, quem é você? Deixa ela te responder, o que ela vai te responder? Responde para quem está do seu lado, quem é você? Muitas pessoas vão responder, eu sou mãe, sou empresária, sou faxineira, sou professora, sou costureira, né? Geralmente, a primeira coisa que você responde é o que você é. E às vezes, quando você diz, você é do lar, as pessoas ficam, credo, né? Mas deixa eu responder uma coisa para você. Deixa eu te dizer uma coisa. Você não é o que você faz. Você é o que você é. Amém? Então, a nossa real identidade não é aquilo que eu faço, não é a minha profissão. É quem eu sou em Deus. E nós somos filhas amadas de papai. Amém? Diga para quem está do seu lado. Do outro lado agora, você vai dizer assim, eu sou amada do papai. Põe o dedo no nariz dela e diz assim, você é amada do papai. Nós somos filhas de Deus, amém? Nós fomos resgatadas para isso. E eu gosto muito de uma frase que o meu esposo fala, é que a Bíblia inteira é um Deus querendo ser pai de um povo que não quer ser filho. Não é verdade? Desde Gênesis, quando Deus criou o homem e a mulher, era o propósito eterno do Senhor. Grave isso na sua mente. O propósito original de Deus era ter uma família. Era ser pai de filhos obedientes, filhos que o amassem, que se relacionassem com Ele. E hoje a nossa vida, o nosso real propósito é ser uma família semelhante a Jesus, para a honra e glória do Senhor, amém? Para nós vivermos, para nós transmitirmos a glória sem que a gente fale. Você sabia que mais você fala em não falar e sim em agir? A maneira como nós agimos vai demonstrar muito mais do que palavras. E falando em Gênesis, uma das 4 mulheres que o Senhor colocou no meu coração, nós estávamos numa reunião e eu estava tentando compartilhar com as meninas, né, as mulheres do GA, as líderes de GA, eu tentando compartilhar, e dessa vez, eu gosto muito de planejar tudo. E dessa vez, quando a gente fez essa reunião com a pastora Socorro, com as meninas do GA, as líderes, o Senhor disse assim, tu não vai planejar nada, tu vai chegar lá e deixa que eu vou fazer. Eu disse, Senhor, mas eu tenho que orar, eu tenho que pedir para o Senhor uma palavra, eu já tenho que ir com essa palavra pronta. Já debaixo da agulha, assim, né? Debaixo do bolso já. E aí o Senhor tinha me dado uma palavra naquela semana, a pastora Márcia foi usada por Deus, sem saber de nada. Me deu uma palavra, eu disse, espera aí, já sei, já tem aquela palavra lá, vou compartilhar com elas.
E quando eu cheguei aqui na reunião, que eu sentei, o Senhor mudou totalmente. E aí eu comecei a transmitir aquilo que o Espírito Santo estava falando comigo, que não era aquela palavra, né? Aquela palavra era para mim, não para compartilhar com as irmãs, exatamente o que eu estou compartilhando hoje com vocês. E eu falando da importância das mulheres na Bíblia, nos ministérios, em tudo aquilo que o Senhor fez, desde Gênesis e Apocalipse. E aí na minha cabeça eu disse assim, e Eva? Quando eu falei Eva, eu disse, meu Deus, o que eu fui falar de Eva? Eva pecou. Na hora, assim, sabe? O meu natural lutando com o espiritual. Eu disse, meu Deus, Eva caiu, ela comeu do fruto, ela deu ainda para o marido dela, e aí tudo veio, toda a consequência. Aí o Espírito Santo, na hora, amorteceu a minha mente e falou assim, mas através dela veio o resgate, veio a palavra de esperança, de que ela daria luz àquele que pisaria a cabeça de Satanás. Dá para dizer um glória aí? Eita glória, amém? Então o Senhor, Ele é assim, Ele quer nos surpreender na nossa vida. A gente não pode querer planejar tudo, a gente não pode querer conceber toda uma história. Tá certo, a palavra de Deus diz que o homem faz planos, mas a resposta certa vem do... Amém? Às vezes o Senhor quer nos levar a que a gente perca o controle, para que Ele faça e não nós. Amém? Então, eu tenho certeza que Deus está falando com alguém. E falando de Eva, nós vamos lembrar de duas palavras: queda e resgate. Quantas vezes na nossa vida, assim como Eva, nós caímos diante do Senhor? Nós erramos. Nós pecamos, nós não nos submetemos, nós ficamos com o nosso coração rebelde, nós erramos, nós falhamos com as pessoas, falhamos com o Senhor. Assim como Eva teve que passar por isso, pela desobediência, o Senhor logo em seguida, porque Ele é um Deus que é Pai, que quer ser Pai de nós, amém? Ele quer nos resgatar. O Senhor já envia a esperança para o coração de Eva, e através de Eva, que gerou todos os homens da terra, veio o resgate, amém? Ela está na genealogia de Cristo. Eva, aquela que caiu, foi aquela que também gerou o resgate, amém? E lá em Gênesis 3:6, vocês poderiam abrir lá rapidamente? Então, o propósito de Eva foi gerar vida. E após ela gerar a morte, que foi o fruto do pecado, ela trouxe culpa e perca para ela. Por que culpa? Porque foi ela que levou Adão a comer do fruto, que Deus tinha falado que não era para comer. Foi ela que tirou, através da atitude de Eva, eles perderam de estar morando no paraíso. Eles quebraram com a comunhão com Deus que eles tinham. Amém? Mas também houve a esperança que foi Jesus. Então, o seu passado não te define. Assim como Eva, se você já falhou na sua vida, ou se você tem falhado, não é isso que vai te definir. Miqueias capítulo 7, versículo 19 diz que Ele lança no mar do esquecimento os nossos pecados, e deles não lembra mais. Amém? Glória, você pode dizer um glória a Deus? Pensa aí num pecado bem brabo que você fez. Tenta lembrar agora. Ele já lançou no mar do esquecimento, e deles Ele não lembra mais. Amém? E lá em Gênesis capítulo 3:6 diz assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Muitas vezes nós somos usadas por Satanás, como Eva foi, para fazer o nosso marido cair. Diga assim comigo: misericórdia. Deus deu para nós o poder, né, como mulheres, para sermos auxiliadoras idôneas. Mas muitas vezes nós somos usadas para ser atrapalhadoras idôneas. Então o Senhor, Ele quer transformar nessa noite pessoas que são manipuladoras, mulheres que têm no seu coração esse mal de Lúcifer e de Eva, de manipulação, e transformar através do poder de Jesus. Amém?
em mulheres sábias que edificam o seu lar. Amém? Glória a Deus. E ali em 3,15 veio a esperança. Gênesis 3,15, como a gente citou, disse assim: porém inimizade entre você e a mulher. Ele falou para Satanás, né? E entre a sua descendência e a descendente, diga, dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Amém? Então ali já veio Eva, né, a promessa de Deus apontando para Cristo. Toda a palavra de Deus no Velho Testamento aponta para Cristo. E toda a palavra no Novo Testamento contextualiza a vida de Cristo e aquilo que Cristo fez através da igreja. Amém? É a vida de Cristo através do Novo Testamento e no Velho Testamento apontando para Cristo. Então Deus, Ele é o Deus do impossível. Lucas capítulo 1, versículo 33 diz que há alguma coisa impossível para Deus? Para Deus, diga assim comigo, nada é impossível. Então, às vezes, a condição que você está vivendo hoje, aos seus olhos, parece ser impossível. Pode ser no seu casamento, pode ser no seu trabalho, nas suas finanças, com os seus filhos, que não tem sido fácil hoje criar crianças, filhos, né, adolescentes, jovens. Mas para Deus, nada é impossível. Amém? Tome posse disso. Deus, Ele não é o Deus da segunda chance. Você sabia disso? Deus não é o Deus da segunda chance. Deus é o Deus da nova chance todos os dias. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada amanhecer. Aleluia! Segunda mulher, Esther. Diga assim comigo, beleza e propósito. Amém? Diga assim, beleza e propósito. Amém? Então, Esther foi uma mulher extremamente importante. Apenas 2 mulheres têm nomes na Bíblia, Ruth e Esther. Então, ela foi extremamente importante. Ela ganhou um livro só para ela, contando toda a história dela. E Esther, lá no capítulo 4, 13 a 17, a gente pode entender um pouco do final ali da história dela, né? Ela era órfã, né? Ela entendeu que ela precisava ser útil, né? Desde o início, quando ela foi preparada pelo seu tio, né? Seu primo, até no final que nós vamos ler agora. Esther, capítulo 4, versículo 13 a 17, diz assim: mandou dizer-lhe, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra, diga assim, outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu. Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam e não bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. 17, último. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Essa história conta que existia um inimigo entre os judeus que se levantou com uma lei para destruir todos os judeus. E Esther, de órfã, de estrangeira, diga assim, improvável. Ela foi escolhida por Deus para ter um lugar de excelência. Vamos abrir lá em... Não passei para cá. Mas a palavra de Deus diz que Ele nos escolheu como reis e sacerdotes para o seu reino. Amém? Assim como Esther, ela atingiu um lugar de excelência, eu e você em Cristo atingimos um lugar de excelência no mundo do Espírito. Amém? Assim como ali foi falado,
que havia um decreto de morte para os judeus. E Esther não estava fazendo nada. O primo dele alertou: se você não fizer, Deus vai usar outra pessoa para que haja salvação. Amém? Então o que acontece? Através da vida dela, ela se deixou ser trabalhada por Deus. Amém? Ela disse: não, eu não vou deixar os outros serem usados por Deus. Eu vou ser usada por Deus. Ela se levantou com coragem, se tornou realmente uma heroína para os judeus naquela época, né? Buscou sabedoria, buscou conselhos, assim como Provérbios 31:10 diz que a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Amém? A palavra de Deus diz que vãs é estar buscando todo o tempo por beleza. Esther era uma mulher bonita, nós temos que buscar a beleza, amém? Temos que procurar isso, mas o que mais se torna excelente diante do Senhor é nós termos um coração temente ao Senhor. Não vou deixar para os outros fazer, eu vou fazer a minha parte, amém? Glória a Deus. E assim o povo judeu foi resgatado. E agora, para terminar, vamos dizer assim comigo, as Marias. As Marias, as 4, né, que eu falei, sobre Eva, Esther e as 2 Marias. Primeira Maria é a mãe de Jesus. As 3 Marias, a palavra-chave é devoção e sujeição. São características que nós, como mulheres de Deus, precisamos buscar isso para nós, para a nossa vida. Assim como Eva, ela teve o resgate através de Deus, né? Através da pessoa de Jesus que viria através dela. Esther teve beleza e propósito. As Marias, elas têm como papel principal a sujeição e a devoção a Deus. Amém? E ali diz assim, a Maria, mãe de Jesus, lá em Lucas capítulo 1:26, diz assim. Vamos ler lá? Lucas 1:26. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, a cidade da Galileia. 27. Uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Amém? Então ali é a palavra que fala que quando o anjo apareceu para Maria para falar para ela qual seria o propósito de vida dela. Ela tinha todos os planos. Ela estava noiva, estava se preparando para casar, era virgem, estava se guardando, e Deus veio e surpreendeu Maria com essa palavra. Quantas vezes nós já estamos com tudo anotadinho? Vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, vou fazer isso, vou casar, vou fazer isso, vou mudar de emprego, vou crescer. E o Senhor, Deus, usa pessoas na nossa vida, como esse anjo foi usado. Deus usa pessoas, anjos em nossas vidas, para nos falar que não é isso que Ele tem para nós. Maria foi surpreendida pelo anjo, e ali ela entendeu que Deus teve nela essa bem-aventurança, e ela aceitou o propósito em confiança a Deus. Ela teve medo. Quem aqui já teve medo? Quando recebeu uma palavra de Deus, ela temeu. Mas o que o anjo disse? Não temas, né? Disse que o Espírito Santo a envolveria e o poder do Altíssimo ia produzir esse filho que era Jesus. Amém? Lá disse que ele era conselheiro, né? Que aquilo que ele ia fazer sobre os seus ombros estaria a salvação para nós. Amém? Então ali ela recebeu uma palavra, mas ela teve 3 atitudes. Ela deu a vida, ela deu o lar e ela deu o ensino para Jesus. Ela foi uma mulher surpreendente, uma mãe. Ela deu a vida, deu o lar e deu o ensino a Jesus. E ela cumpriu a sua missão e o propósito pela qual o Senhor a chamou. Amém? Não daquela maneira que o mundo e outras religiões a fazem ser, que não foi isso. Ela foi apenas uma serva do Senhor, né? Uma bem-aventurada. E aí lá no Lucas 1, versículo 46 a 50 diz assim: então disse Maria, minha alma Vamos ler todo mundo junto? Vamos lá? Vamos lá todo mundo junto? Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador,
pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Até os 50. Pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Então, não é sobre nós, é sobre as gerações. Amém? O que o Senhor tem como propósito sobre a tua vida não é sobre você, é sobre as gerações que vão vir. É sobre os seus filhos, sobre outras vidas, outras mulheres alcançadas e outros filhos a serem alcançados através da sua vida. E de geração em geração, as pessoas vão lembrar de você e vão dizer: fulana me ganhou para Jesus. A Gisele me ganhou para Jesus. Quantas querem ouvir isso? A Júlia me ganhou para Jesus. Hoje a minha vida, a minha família é transformada porque a Arielle me falou de Jesus. Ela me levou à salvação, ela me levou a um encontro real com Jesus. E a minha família foi transformada. Amém? Então, se você ainda não viveu isso, gente, busque isso para a sua vida. Transmita a vida de Jesus. Ali Maria falou, humildemente a sua serva, nós somos servas do Senhor. Deus nos chamou, não foi para estarmos trabalhando apenas, ganhando dinheiro apenas, cuidando dos nossos filhos apenas, fazendo isso ou aquilo. O Senhor nos chamou para um propósito. Ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Para a honra e glória do Senhor. Amém? E ali para finalizar, Maria Madalena, que nós não combinamos, né, Lúcia? Cadê a Lúcia? Não combinamos, mas o Senhor me deu uma outra parte da vida dela, lá em Lucas 8, 1 e 2. Essa é a mais improvável de todas as mulheres. Talvez você vai se identificar com ela, ou você vai lembrar de alguém também. Diz assim: depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, continua, e também, diga assim comigo, algumas mulheres. Vamos lá? Algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Quantas mulheres foram citadas nesse texto? Quantas mulheres foram citadas? Apenas uma. Ele falou que os 12 discípulos os acompanhavam. E mulheres. Quantas mulheres nós temos aqui? Sabia que nessa noite o Senhor está te chamando para acompanhar Ele no ministério? O Senhor está te chamando nessa hora. Pare de teimar com o Senhor. Pare de brigar. Ali disse assim, mulheres curadas. Mulheres libertas. O Senhor tem te curado. O Senhor tem te libertado nesse tempo. E por que você está calado? Chorei cantar lá, maceriando. Porque você prefere fazer o que você quer e não o que Ele tem de chamado. Eu fui assim. Eu fui assim. E o Senhor me tirou dessa teimosia. O Senhor me tirou dessa desobediência. O Senhor me tirou. É uma luta, gente. A insujeição não é fácil. Você largar os seus sonhos, aquilo que você planejou para a sua vida. E dizer, chega Deus, não quero mais me bater. Eu quero fazer a tua vontade. E vidas estão sendo transformadas. Por Ele. Tem tudo a ver com Ele. Diga, tem tudo a ver com Ele. Amém? Que você abra o seu coração nessa noite. E você deixe que o Espírito Santo te convença daquilo que até hoje você teimou em viver.
palavra de Deus diz que nós somos nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. Você pode ter vivido em desobediência, em teimosia até hoje, mas hoje Deus pode te fazer uma nova criatura. As coisas que te aprisionam do passado, a falta de perdão, a insujeição, a desobediência, o Senhor quer quebrar nessa noite na sua vida. A palavra de Deus diz que em Colossenses 3, de 1 a 3, que nós devemos buscar as coisas do alto. As coisas do alto, não as coisas que estão na terra. Em Filipenses 3, 12 a 13, diz que eu preciso me esquecer das coisas que para trás ficaram. Eu prossigo para o alvo, para a soberana vocação pela qual eu fui chamada. Tem pessoas aqui que têm chamados fortíssimos em Deus e você está atrasando esse propósito. Eu sei o preço que eu paguei na minha saúde, na minha família, pela teimosia. E eu não quero que você viva isso. Pela misericórdia do Senhor, eu acordei depois de muitos e muitos anos. E a palavra de Deus diz que Ele lança no mar do esquecimento aquilo que você não fez. E a partir daquele dia, Ele te dá uma nova chance. A palavra de Deus diz que, em João 20, 11 a 16, Ele reconheceu a voz do Mestre. Pode abrir lá para mim. Ela reconheceu a voz do Mestre. Foi esse texto que o Senhor marcou a minha vida, na vida dessa mulher. Vamos ler lá? 20, de 11 a 16, para finalizar. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro. Viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus. Um à cabeceira e outro nos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela. E não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali, em pé. Mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Muitas vezes nós não estamos vendo Jesus em nossas vidas, porque nós não reconhecemos a voz dele. Nós preferimos tampar os nossos ouvidos, fechar os nossos olhos e nós não queremos ouvir a voz dele. Nós não reconhecemos como mestre. Mas Maria, mesmo em meio àquele desespero de que chegou no sepulcro, não viu o corpo de Jesus, viu os 2 anjos. Ela se desesperou, porque nós mulheres somos meio assim, não somos? Meio desesperadas às vezes nas situações. Está ali na nossa frente, a gente não está vendo? Fica procurando tudo ao redor, mas o que é isso, o que é aquilo? Mas quando ela ouviu a voz diga assim comigo, mestre. Ela disse: Rabone, mestre. Jesus ressuscitou. Ela foi a primeira a ver Jesus. Foi os homens que viram Jesus? Diga para quem está do seu lado. Foi elas. Diga assim: eu faço parte. Ele é meu mestre. Amém? Você pode ficar de pé nessa hora? Maravilha do céu, que essa palavra esteja firmado no seu coração e que a partir de agora, então, você faça dela resplandecer dentro do seu coração. Um beijo, Deus te abençoe e siga o nosso canal para mais conteúdos para abençoar a sua vida, sua casa e toda a sua família.